Deixa eu me apresentar rapidamente para a gente não perder mais nenhum tempo. Eu sou psicóloga, então, desde 2009 pela UFMS. Estou atuando hoje com clínica, atendimento exclusivamente online, né? Até por conta do momento em que a gente está mesmo, para conseguir atingir o Brasil todo. Não fui aluna do Tiago, né? Ouso a dizer que se eu tivesse sido, até vou aproveitar para falar enquanto o Lucas não está aqui, se eu tivesse sido, acho que eu teria enveredado para a clínica um pouco antes na minha carreira, que afinal o Lucas me tirou das garras do Lacan aos 45 minutos do segundo tempo. Mas eu tive o prazer de conhecer o Tiago depois, né? Justamente através do Lucas. Um prazer enorme e estou muito feliz por você ter aceitado esse convite para falar sobre esse assunto tão importante com a gente. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Obrigado, Sara. Um grande prazer ter recebido o convite, certamente que eu aceitaria, sem menor sombra de dúvida. Conheci a Sara logo que cheguei em Campo Grande, há mais ou menos 10, 11 anos atrás. Foi um grande prazer, uma grande sorte ter te conhecido. E, Ah, e deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Thiago Ravanello, eu sou pai da Julinha e marido da Lu. Antes de tudo, também talvez possa interessar para o tema, para caracterizar um pouco por que eu estou aqui conversando com vocês. Eu também sou formado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestre e doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parte do meu doutorado eu fiz na França, na Université de Paris-X, em Nanterre, no Centro de Ciências da Linguagem, sob a orientação do professor Michel Arrivé, infelizmente já falecido. Depois disso, me tornei professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2009, e recentemente concluí meu pós-doutorado sob a supervisão do professor Christian Dunker, que é um dos grandes nomes da psicanálise na contemporaneidade, uma pessoa muito querida, um amigo pessoal, e assim, é uma grande honra ser amigo daquele pesquisador que você mais estuda, né? Então, a gente tem uma parceria de trabalho aí muito bacana. Pois bem, isso me qualifica um pouco para a conversa, mas eu acho que a conversa hoje mais é de pais para pais. Então, acho que é importante dizer que sou pai de uma criança de 3 anos e meio, extremamente sapeca, extremamente viva, extremamente, diria, ativa, cheia de energia, e que deu o nome dessa fala, porque essa pergunta de cadê todo mundo é uma pergunta que ela nos endereça com uma certa regularidade, porque nossa filha tinha uma vida muito ativa, uma vida que implicava em estar todos os dias de manhã na escolinha, finais de semana, final de semana na casa nós na casa de algum casal de amigos, algum casal de amigos na nossa casa, sempre com crianças envolvidas, e shopping, e sair, restaurante, etc. E de repente, de uma hora para outra, você tem uma ruptura na história, um corte, eu diria, de um dia para o outro. Nós havíamos feito o aniversário dela na semana anterior e na semana posterior, que a avó volta para a cidade natal, que a gente começa uma espécie de, pós-festa, retomada do cotidiano. Uma semana depois você tem a primeira indicação de isolamento social, e como nossa filha tem asma, nós muito rapidamente entendemos esse chamado como um chamado necessário, como um chamado prioritário, como uma forma de proteção dela, em primeiro lugar. Nós optamos, na época, por não fazer um discurso muito, diria, muito incidente, muito incisivo, do tipo, tem um perigo lá fora, tem algo lá fora e você precisa estar aqui dentro.
nós optamos por priorizar uma lógica do cuidado. Nós priorizamos a ideia de que assim, a gente vai ficar para se cuidar, a gente tem, olha, tem uma situação agora em que as crianças vão ter que ficar em casa durante um tempo, porque as famílias vão se juntar, as pessoas vão se juntar em torno de uma prática de cuidado, a gente vai ficar juntos, unidos, para que Cada um nas suas a gente casas. evite uma gripe, para que a gente não pegue um resfriado, porque isso está acontecendo. Mas o mais importante agora é que as pessoas estarão juntas. E aí ela perguntava coisas do tipo, e os meus amigos, onde eles estão? Ou como eles estão? Os meus amigos vão ficar bem? E a gente ressaltava, sim, estão todos nas suas casas, estão todos com suas famílias, estão todos bem cuidadinhos, e eventualmente a gente fazia alguma ligação de vídeo, alguma coisa que permitisse a elas certificar que realmente esses amigos queridos estavam bem, estavam tranquilos, estavam seguros. Pois bem, vou começar então essa fala dizendo que o meu foco na conversa de hoje não é a psicologia da criança, não é falar dos cuidados à criança, porque tem uma outra questão que eu acho que ela é igualmente importante, ela merece também um cuidado, um carinho, uma atenção especial, que é como nós adultos, pais e mães, lidamos com a solidão deles. Lidamos com experiências de frustração deles. Por quê? Porque há uma ruptura, porque há um momento de corte na história da vida deles. Ele falava que numa relação de pais e filhos, nós sobrepomos experiências de narcisismo, aquele amor próprio, aquele cuidado próprio, mas também aquela forma de compreensão da nossa própria imagem, da nossa própria experiência de si, nós sobrepomos a criança, nós fazemos um processo de projeção sobre elas. Então isso funciona para aquilo que nós mais amamos em nós mesmos, mas isso funciona também para os nossos medos, isso funciona também para os nossos riscos, para as nossas inseguranças. Então muito do que a gente tem vivido hoje também é projeção em relação à criança, também vou me antecipar para que ela não viva isso, eu vou cuidar para que ela não tenha tal risco, eu vou pensar tal situação em relação a ela, e muito disso tem experiência própria, minha, projetada na experiência dela, na vida dela. Então eu não vou falar hoje de cuidados básicos da criança, ou como a gente, ou possíveis riscos, etc. O que eu queria conversar é como que nós, pais e mães, lidamos com esse grande processo de frustração, com essa grande experiência de solidão, com essa grande experiência de ruptura na vida deles, que a gente tem que, de certo modo, dar suporte. A gente precisa dar suporte simbólico para que eles possam viver bem isso. Você ia falar, Até Sara? porque, né, Tiago, eu não sei se você percebeu isso com a Julinha, mas aqui em casa, a Mariana, principalmente, a Malu tem mais ou menos a mesma idade da Julinha, mas a Mariana, que é maior, ela tinha uma falta tão grande de mim, que ela só foi se dar conta que a gente estava em isolamento, a gente já estava mais ou menos há 30 dias em isolamento. Que aí foi quando eu falei assim, o dia que a gente puder ir na sua avó, aí você conta pra ela. Daí ela falou assim, ué, como assim? A gente não pode ir na minha avó? Então a falta que ela sentia de mim por eu trabalhar demais e deixá-la com os avós muito tempo, para ela era tão grande que o fato de hoje estar comigo, no começo foi maravilhoso. Por muito tempo foi muito bom. Eu acredito até que as crianças estão levando tudo isso muito melhor do que a gente, né? Em algum aspecto. Em algum aspecto sim, em algum aspecto não. Por quê? Porque tem um ditado africano que o Christian Dunker costuma citar bastante, que eu acho muito interessante, que é necessário uma comunidade para criar uma criança. E isso é um aspecto que eu diria que é estranho do nosso momento. Por quê?
Porque a gente vem de uma estrutura social que cada vez mais tem dito para jovens pais, para pais e mães, que é possível sim criar filhos totalmente sozinhos ou totalmente responsáveis por todos os aspectos da vida de uma criança. Isso faz com que a gente tenha vivido experiências cada vez mais solitárias de paternidade e de maternidade. E isso é uma violência social que a gente precisa repensar. Então, veja, por exemplo, o seguinte: a escola acabava ocupando, de certo modo, esse espaço de convivência da criança, que durante muito tempo foi o espaço da rua, que durante muito tempo foi o espaço das grandes famílias, que viviam, de certo modo, próximas ou em algum tipo de aglomeração. E, de repente, a gente começa a viver uma nucleação cada vez maior dessas famílias, que vão se tornando cada vez mais solitárias, que vão vivendo em espaços cada vez menores, como dos apartamentos, como das casas, que vão vivendo um processo social de acompanhar a rua se tornando um lugar cada vez mais violento. Então, se antes você tinha, por exemplo, experiências comuns do tipo todas as crianças da rua que se encontram, os pais que moram na mesma rua, que colocam suas cadeiras na frente das casas e que, de certo modo, dividem responsabilidades no cuidado dessa criança. Isso com a Covid nós perdemos. Isso com a experiência de isolamento muito radical, a gente cria uma ruptura, mas é uma ruptura que já vinha caminhando, que já vinha se construindo no sentido de famílias cada vez mais solitárias, cada vez mais super dependentes do cuidado de um ou do cuidado de dois em relação à criança. Bom, isso reflete em experiências clínicas muito comuns de exaustão, de pessoas que vão para os atendimentos para dizer: eu não estou dando conta do trabalho e do cuidado de uma criança. Por quê? Porque isso exige tudo, isso exige uma experiência total. Então, quando você começa a pensar que essa experiência de isolamento, ela diminui as poucas possibilidades que essas crianças estavam tendo, ou as diminutas, as menores possibilidades que essas crianças estavam tendo no sentido da interação, ela acaba se tornando uma violência simbólica que é alargada. Ela não é criada com a experiência de isolamento, mas ela é acirrada. Veja bem, mais uma questão aí que eu acho que é super importante da gente citar. Ao mesmo tempo em que a gente diz para uma mãe que é possível sim criar um filho sozinha, que é possível sim assumir as responsabilidades de trabalho, lar e etc. O que, convenhamos, é uma violência social, uma violência de Estado, sobretudo contra mulheres. A gente começa a perceber que as poucas formas que a gente encontrava de laço social, ou seja, de fazer a sociedade se fazer presente nos cuidados dessa criança, elas acabam muitas vezes sendo relegadas a uma espécie de anormalidade ou de uma outra violência, que é a da culpabilização por esses meios. Onde que a gente vê isso com mais clareza? No uso dos aparelhos eletrônicos. Então, a gente, ao mesmo tempo em que tem pessoas que estão assumindo o cuidado sozinhas de uma criança e que, num determinado momento, precisam de uma distração dessa criança ou algum tipo de cuidado para essa criança, e aí ligam um Netflix, um desenho, etc. Você tem uma sociedade que diz: olha, isso é intoxicação digital infantil, você não podia fazer isso com essa criança, isso é algo desnecessário, violento, exagerado, etc. E a outra é a formação de redes de apoio através de experiências pedagógicas,
por exemplo, a escolinha, mas também o ensino de artes marciais, Balé, línguas, etc, natação. balé, ou seja, atividades complementares que os pais acabam fazendo recurso como uma tentativa de não deixar essa criança num vazio simbólico, de não deixar essa criança, por exemplo, calada durante algumas horas para que você possa realizar a tua atividade de trabalho, para que você possa fazer alguma coisa. E aí você tem um campo de normativização das práticas do cuidado que vai dizer, ó, você está terceirizando o teu cuidado com a criança, você está delegando o carinho, o afeto, etc. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que diz você dá conta sozinho, é uma sociedade que também diz, mas se você tentar encontrar algum meio, nós vamos te culpabilizar. Se você tentar encontrar alguma saída, nós vamos te culpabilizar. Então, o que acontece? O isolamento ele começa a expor que essas redes de apoio, ao serem retiradas, elas fazem uma falta tremenda, elas fazem uma falta violenta. E aí você leva pais e mães a uma experiência de exaustão, na mesma medida em que você coloca crianças numa situação de arcarem com o isolamento social, de arcarem com o peso de uma sociedade que se furtou o cuidado coletivo dessas crianças. Então, assim, minha filha é minha responsabilidade, a responsabilidade minha e da minha esposa? Não, minha filha deveria ser responsabilidade de uma sociedade, de toda uma comunidade que vai, daqui a pouco, se deparar com ela enquanto cidadã, com ela enquanto uma espécie de agente social que precisa de formação. E para ser uma formação que tenha realmente, digamos, o peso de uma formação, ela não poderia ser colocada somente sob a responsabilidade de uma pessoa, ou duas, ou três. Bom, e aí a gente começa a encontrar uma série de... Diga. Não, eu só queria, não sei o que você vai falar agora, desculpa te cortar, mas assim, eu queria que você falasse também que eu acho que a sociedade, ela acaba exigindo muito mais da mãe do que do pai, em muitos momentos. Com certeza. Né? E aí a gente fica se sentindo sobrecarregado e se culpabiliza muito mais, porque a gente tem que ser a esposa, a dona de casa, a mãe, trabalhar e ainda brincar com a criança. E não é todo mundo que tem a sorte minha, sua não, minha, da Lu, da Camila, que temos maridos que fazem, né, o seu papel de realmente de pai. A maioria, infelizmente, dos pais acham que isso é papel da mãe, né? E aí a mãe fica ainda muito mais sobrecarregada e se sentindo pior com essa situação, não é? Sim, sim. Isso é o diagnóstico de uma sociedade machista. Isso é a resultante de uma sociedade machista, patriarcal, que fez uma divisão entre o mundo lá fora, ou seja, as governabilidades sociais são ao encargo do homem, e as governabilidades íntimas de dentro da casa são de responsabilidade da mulher. Esse tipo de divisão, ela era, digamos, o diagnóstico de uma sociedade que já passou, de um tempo que já passou, e que não foi benéfico, não foi o mais interessante. Volta e meia a gente vê alguns discursos mais conservadores dizendo que como era bom no tempo em que as pessoas sabiam seus papéis, etc, etc. Mas isso também criava uma imobilidade, um engessamento das subjetividades que era outra forma de violência social de uma certa época. Agora, quando você tem uma virada a partir da década de 60, 70, do movimento feminista, que coloca a mulher em cena no mercado de trabalho de uma outra forma, em outra perspectiva, essa visão não deixa de ser patriarcal e não deixa de ser machista. Então, a gente cobra a mesma governabilidade da mulher no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, continua considerando que a responsabilidade, a vida, a responsabilidade da casa ainda seja dela. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer
falar o Não, pode seguinte, olha, falar. se você é homem e está assistindo esse vídeo, vai cuidar dos seus filhos, porque você tem responsabilidade, sim. E esse preço vem, em algum momento, ele volta. Esses filhos, eles vão, em algum momento, dizer o seguinte, olha, eu vejo em você um pai, tá? Mas o que isso quer dizer? O que se construiu a partir disso? Entende? Quando Freud falava lá em 1905 de função paterna e função materna, ele estava falando de um diagnóstico de uma certa sociedade que distribuiu entre mães a função do desejo, a função do cuidado, a função de uma certa relação de acolhida, de continuidade com essa criança, e aos pais, aos homens, uma função de intervenção da lei, de inclusão da experiência da lei, ou seja, os limites do desejo, os limites da experiência do corpo, etc. Isso foi um diagnóstico, isso nunca foi um prognóstico. Freud, em momento nenhum, vai dizer o seguinte, ó, pais devem fazer isso, mães devem fazer aquilo. Isso é um diagnóstico de uma época. Mas é um diagnóstico de 1900. Então, convenhamos, tipo assim, exercer função materna é você assumir uma responsabilidade em relação ao desejo do seu filho. Então, ao desejo da sua filha, é você assumir formas de acolhida em relação ao mal-estar deles. Então, você tem uma responsabilidade ética em relação a como essas crianças vão criar as suas redes de afeto. Se você quer não fazer parte disso, ótimo, não seja pai. Você não está convidado a essa comunidade. Você teria Por como ter favor. evitado antes, né? E aí eu tenho recebido até demandas na clínica, justamente daqueles pais que não vivem mais com a mulher, então eles são separados, o casal. Só que aí o pai, aquele que só pagava a pensão e era aquele pai de Facebook, né? Pegava no final de semana, tirava a foto e postava. Hoje em dia, como ele não tem mais para onde ir com essa criança, então nem se fazer presente na vida da criança ele não está se fazendo mais. E aí a gente vê um outro laço muito complicado da nossa sociedade, que é a de considerar que as nossas faltas são passíveis de serem reguladas por experiências de consumo. Ou seja, eu não consigo estar lá, mas eu pago a pensão. Eu não consigo me fazer presente, mas eu dou um presente. Ou então. E aí tem um fenômeno que é fantástico da gente pensar a partir do coronavírus, que essas experiências de consumo agora fracassam. Você tem um limite imposto, um limite real imposto pela doença, pela fragilidade dos nossos corpos, pela força descomunal da natureza, que são duas grandes fontes de mal-estar que Freud localizava em 1930, e em relação a elas não tem objeto a ser comprado, não tem experiência a ser paga, não tem rede social que você possa incluir, porque você está de cara com o seu limite simbólico, você está enfrentando agora uma experiência que é de limite do nosso narcisismo. Então, se antes a Onde o gente dinheiro não pensava serve para nada, né? frente à Covid-19, o dinheiro encontrou o seu limite, porque em algum momento a gente vai ter, por exemplo, o fechamento das vagas de hospitais particulares. E como eu brinquei com você em outra conversa, o coronavírus não para na cancela do condomínio fechado e não pede para entrar. Tipo assim, ele não responde a esse tipo de controle social. Então, o que a gente vai ter que fazer? Isso é uma coisa bastante complexa. A gente vai ter que fazer novas formas de articulação frente ao mal-estar. A gente vai ter que, em algum momento, reconhecer que a nossa sociedade foi construída sob uma lógica narcisista, uma lógica que criou um modelo de governabilidade individual, cada vez mais individualizante, no qual eu não preciso do outro e se eu precisar do outro eu pago, eu compro, eu negocio, etc. E algumas coisas, principalmente em relação ao mal-estar, elas são inegociáveis. Inegociáveis. Então, encontramos um limite.
Ok, encontramos um limite. As crianças encontraram esse limite também. As crianças também encontraram esse limite. E aí, quando elas se deparam com esse limite do seu narcisismo, do tipo assim, bom, então eu não posso comprar, eu não posso sair, eu não posso fazer, eu não tenho mais rua, não tenho mais escola. O que que eu tenho? O que que eu tenho efetivamente? Eu tenho uma experiência de carinho, eu tenho uma experiência de cuidado, eu tenho uma Uma família, família, né? Um núcleo familiar ali. um núcleo familiar, seja ele de qual estrutura for, que acolhe a minha ansiedade, que acolhe a minha angústia e que acolhe a minha frustração. Qual vai ser a resultante disso? A resultante disso é trauma. A resultante disso é traumática. E aí as pessoas vão dizer o seguinte, poxa, e o que que eu faço para o meu filho não passar por esse trauma? Não faz, ele vai, ele precisa. O que que eu faço para minha filha não viver experiências de angústia? Não, ela vai, ela precisa. Faz parte desse processo que a gente saiba acolher essas experiências de angústia, porque elas são experiências que indicam alguma verdade. Elas indicam, por exemplo, um certo fundo de vazio existencial que é comum à experiência humana. Freud chamava isso de inconsciente, que a gente tem um processo de divisão psíquica, que a gente não consiga se articular num sentido integral da personalidade, holístico, ou seja, que a gente seja efetivamente mas que a gente tenha uma divisão que deixa restos, que a gente seja jogado em relações que não se equacionam muito bem, e que o que eu falo o outro nunca entende perfeitamente, e aquilo que ele me fala também me causa algum tipo de vazio. Essas experiências, as crianças precisam de enfrentamento. Elas não podem ter isso negado ou tamponado. E aí a gente tem uma experiência complicada. Por quê? Porque as crianças precisam testar isso com outras crianças. Veja uma situação que é bastante complexa no cuidado das crianças, que crianças demandam repetição. Crianças precisam de repetição. E elas são, digamos, um núcleo duro da nossa própria experiência que Freud vai chamar de compulsão à repetição. Nós também temos, só que a gente acaba distribuindo isso por canais, por cadeias associativas mais complexas. A criança demanda repetição. Então a criança vai dizer de novo, de novo, de novo, de novo. Para nós já virou tortura, mas para ela isso é o estabelecimento de uma prática que vai assegurar a ela que o mundo continua mundo, que se ela fechar os olhos e acordar, as coisas ainda estão lá, que ela continua tendo contato, que ela continua tendo o amor, que ela continua tendo uma rede em torno dela. Então, ela demanda repetição. Crianças, nesse caso, se dão melhor com crianças, elas vivem isso melhor com outras crianças, porque essa repetição vai encontrar outra necessidade de repetição e eles vão colocar isso em jogo. Os adultos têm mais dificuldade para isso. E esse é o segundo ponto. As crianças, a partir dessas experiências, eles também aprendem que essa experiência da repetição ela precisa ser negociada. Então, a gente, enquanto adulto, a gente dá um passo atrás e só impede que eles se matem, impede que eles vão a uma violência mais cruel, a gente tipo assim, põe um limite ali da experiência, mas eles precisam dessa testagem que é da negociação social, do tipo assim, olha, o brinquedo está comigo, mas você quer, tá, mas eu não vou te ceder, porque se eu ceder eu perco uma parte de mim. Não, mas e se você me restituir isso de alguma forma? Então eu te empresto, depois você me devolve. Então esse tipo de negociação ela é sociabilizante, ela cria laço social, ela cria formas de interação. E isso a gente vai dizer agora para as nossas crianças que está em suspenso, que por um período a gente não vai poder exercitar. Bom, isso vai demandar uma criança em nós, isso vai demandar que a gente cumpra esse papel. E aí a pergunta é, como a gente faz isso? Limpa a casa, trabalha,
fica com a criança no momento em que o seu cônjuge precisa trabalhar, toma banho, etc. São milhares de coisas. Bom, aí a gente vai ensinar uma coisa interessantíssima para essas crianças, que é uma coisa que nós tivemos muita dificuldade de aprender porque nos enganaram em relação a isso. Mentiram feio para a gente. A gente vai ensinar para as crianças que está tudo bem, que está tudo bem errar, que está tudo bem fazer mais ou menos, que está tudo bem não completar algumas coisas. A gente vai dizer para as crianças uma coisa que Freud falava lá na interpretação de sonhos, que é lícito claudicar. As escrituras dizem que é lícito claudicar. Então a gente vai tirar um saldo talvez muito interessante, talvez muito positivo dessa experiência de Covid, que seja ensinar essas crianças uma prova viva dos efeitos da humildade. Só que para isso, isso não se faça em sofrimento, isso não se faça em perda. Então eu diria o seguinte, quando me perguntam, e isso é uma pergunta que eu já respondi várias vezes, como é que eu faço para essa criança não sofrer? Eu digo assim, sofra com ela. Esteja do lado dela nessa experiência de sofrimento. Como é que eu faço para não me angustiar em relação à criança? Não, a criança pode viver essa experiência de angústia com você. Você também pode se angustiar. Está tudo bem se equivocar. Está tudo bem você faltar. Está tudo bem em algum momento você dizer, hoje vai ser na base do desenho mesmo, hoje vai ser na base do improviso, hoje a comida não vai ser perfeita, hoje o trabalho vai sair meia boca, hoje eu vou almoçar sanduíche. Almoçar sanduíche, mandar o e-mail errado que eu acabei de mandar. Tudo bem, tudo bem. Tipo assim, a gente vai também ensinar essas crianças uma coisa que a nossa geração teve muita dificuldade de aprender, que é se perdoar. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é uma experiência sociabilizante. E aí a gente começa a se questionar, então, qual vai ser o lugar dos psicólogos nisso? Qual vai ser o lugar desse universo psi nesse meio? Por quê? Porque nós, psicólogos, e aí é necessário a gente fazer um meia-culpa, enquanto categoria, nós também fomos, de certo modo, os ditadores de uma certa normalidade. Nós também, enquanto ciência e profissão, nós colocamos ideais como se eles fossem padrões de normalidade. E na medida em que a gente coloca um ideal como um padrão de normalidade, a gente faz uma cobrança indevida a uma estrutura familiar. Então, por exemplo, em que medida a gente não faz, por exemplo, critérios diagnósticos que são próprios da vida americana? Porque a gente usa, por exemplo, o DSM-5, que é feito pela American Psychiatric Association, que tem uma descrição de uma subjetividade americana. Isso acaba se tornando pensamento colonizador. Isso acaba se tornando a globalização da psique americana. E aí a gente diz para uma sociedade como a nossa, patriarcal, machista, misógina, banhada na cultura do estupro, que ela tem que se portar de acordo com critérios de funcionalidade de educação que funcionam muito bem nos Estados Unidos. Poxa, aí você cria uma violência institucionalizada de um ponto de vista científico. Nós nos tornamos guardiões da ordem, e isso é um perigo. A gente precisa, enquanto categoria, revisar isso. A medida de ação do psicólogo não pode ser como a gente faz para uma normalidade se estabelecer. A nossa medida é o sofrimento. Tipo, a nossa questão não é se o que você está fazendo no cuidado do seu filho ou da sua filha está normal ou não. A questão é como é que a gente apoia uma experiência de sofrimento. Se você está em sofrimento, se essa criança está em sofrimento, se você está vendo que isso está levando a uma situação de exaustão, de limite,
de choro, e vocês sabem que pais implicados, mães implicadas, sabem quando seus filhos estão sofrendo e sabem também reconhecer o seu próprio sofrimento. Bom, aí é a hora de entrar uma escuta psicanalítica, psicológica, comportamental, Aquela história não de... importa, mas aí é a hora de alguém, de um profissional para dizer o seguinte: eu estou aqui para te escutar, eu estou aqui para te oferecer um apoio para que Te isso possa ser entender. bem vivido. Aquela história de colocar a máscara primeiro em você, né? Para depois colocar no outro. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai dar conta de tudo isso? Né? Uhum. Então, só que é isso que eu estava falando, Sara. A minha preocupação é que a gente transformou, ao longo das últimas décadas, a ideia de cuidado na ideia de performance, de desempenho. Então, assim, a gente não, a gente está muito preocupado em ir bem, e esse bem ser muito próximo de uma experiência ideal. E isso é perigoso. Isso é muito pesado e é muito vivido nas experiências de cuidado clínico. Por quê? Porque você tem pessoas que estão indo muito bem, sim, que dão resultados interessantes, que têm relações familiares saudáveis, mas que têm um sentimento de culpa que é absurdo. Por quê? Porque assistem televisão. Porque Porque ficam comparando com os outros, né? Não conseguem reconhecer os seus ganhos porque fica se comparando com o que o outro posta no Facebook. e aí você tem essas redes sociais que são de uma irrealidade absurda, né? Tipo, ninguém vive no Instagram. O Instagram é um snapshot, ele é uma foto tirada de um determinado momento, ele é um tempo congelado. E esse é um ponto que eu acho Exatamente. interessante da gente tocar. Esse tempo congelado é uma fantasia da nossa sociedade. A ideia de que a gente instaura um certo modelo de vida e que esse modelo de vida vai se tornar permanente. E ele não vai. Ele é móvel, ele é dinâmico. Então, qual é, talvez, o nosso grande ressentimento, que tem se tornado angústia nesse momento? É que a gente está sacando que a nossa vida planejada não se cumpriu, que não adianta planejar tanto assim a vida, porque a vida é infiel, como diria o Jorge Canguilhem, que é um filósofo interessantíssimo. Então, se a gente imagina, por exemplo, olha, eu vou estabelecer essas relações porque essas são as que vão durar. Eu vou cuidar da minha família dessa forma, porque isso vai se manter assim. Eu vou fazer o planejamento para os próximos 3, 4, 5 anos. Quem contava com uma pandemia? Ninguém. Quem contava com uma pandemia? Quem contava que 2020 nós passaríamos trancados em casa? Então, ninguém contava com isso. Então, aí as pessoas começam a se perguntar agora, vai voltar ao normal? E eu respondo, não. Isso nunca existiu, isso foi uma ilusão nossa. O que vai acontecer daqui para frente? Outro normal. Outra fantasia de normalidade, outra fantasia de estabilidade da natureza, das relações sociais, da realidade, para que a gente possa pisar no chão. Porque também, se a gente não tiver essa fantasia, a gente cai num vazio existencial absurdo, que é essa experiência de angústia que muitos têm vivido, que é, bom, e o que eu vou ser agora? O que vai ser o mundo agora? E o que vai ser daqui para frente? E se aparecer outra pandemia? E se aparecer outra coisa? Bom, vão aparecer outras coisas, com certeza. O mundo não é estático. É a mesma coisa que dizer assim, essas crianças vão sobreviver a nossa experiência da pandemia? Claro! Elas vão tirar alguma coisa disso? Sim e para mal. O exemplo que eu te dei quando a gente conversou a respeito dessa live, que nós temos mais ou menos a mesma idade. Nós somos filhos de um período da superinflação. Não sei se algumas outras pessoas assistindo a live vão lembrar disso. Isso é tão marcado na minha subjetividade que até hoje eu tenho dificuldade de ir no supermercado e não comprar tudo que eu posso. Porque
daqui a pouco vai Com medo entrar de em que vai acabar. escassez, vai acabar, Uhum. eu tenho que Vai garantir de alguma subir, amanhã forma, o vai dinheiro não vai dar subir, para comprar. amanhã o dinheiro não vai dar. Então, isso é um reflexo, óbvio, de marcas que um período histórico nos deixou, de marcas que uma forma de laço social, de subjetivação criou para nós. Isso é bom? Não. Isso é ruim? Também não. Isso é humano. Então, essas crianças de Tem hoje uma talvez tenham função. preocupações a respeito de contágio, de segurança, Higiene. higiene, que nós não tivemos e que eles vão Não. construir. Vai ser uma sociedade É. diferente. Mas também E vão teria estar sido até se não mais tivesse adaptados, acontecido. né? Eles vão estar mais É, adaptados ao que vem por aí, né? eles vão construir outros tipos de laço, entende? Eu tenho muita esperança, eu até comentei isso na rádio hoje de manhã, eu tenho muita esperança que a gente consiga, a partir dessa experiência de limite simbólico, revalorizar algumas coisas. Que a gente consiga, por exemplo, pensar o seguinte: poxa, quanto tempo eu gastei pensando que minha felicidade era consumo, e agora que eu não posso consumir o shopping, consumir a balada, consumir o restaurante, me voltei para uma experiência mais íntima, mais fechada, talvez eu reencontre coisas importantes que estavam perdidas pelo caminho. Talvez a gente consiga, por exemplo, fortalecer vínculos, entende? Talvez isso seja carregado de ansiedade. Talvez algumas pessoas, a partir daí, comecem a ter experiências fóbicas ou de fobia social ou de ansiedade em relação às possibilidades de perda, de quebra, de fratura dessas relações de contato. Pode ser. Pode ser uma Quem marca vai para o nosso saber, próximo né? tempo. E a gente, enquanto psicólogo, vai escutar isso, sem tentar Sim, normativizar. sim. E a Daniele fez uma pergunta, né? Então, como amenizar esse sofrimento, né? Esses traumas que isso tudo pode causar nas crianças? Eu diria o seguinte: faça o possível para se manter presente, faça o possível para tentar incluir simbolicamente outros. Isso a gente vai fazer com os meios que nós temos, chamada de vídeo, ligação, televisão. Tipo assim, não fechem as portas, não fechem as janelas. Smartphone hoje é uma janela para o mundo, sim. Tipo, a gente se preocupa com intoxicação digital depois. Isso seria, acho que é uma prática importante. Assim, tentem manter alguma forma de contato para essas crianças, tentem se manter presentes na Principalmente com medida os do avós, possível né? e se permita fraquejar, se permita estar ansioso, estar com medo. Ajude a criança a elaborar essas experiências, não negue elas. Entende? Tipo, se algum momento a criança estiver assustada, dizendo: olha, cadê todo mundo? Cadê os meus amigos? O que eu faço com isso? Tenta construir com ela uma saída, tenta construir com ela uma narrativa para a sua experiência de sofrimento, porque isso é fundamental. Por que a brincadeira é tão importante para a criança? Porque ela dá um suporte simbólico para a construção de narrativas. Então, ela cria um modo de vivência do seu mal-estar. Isso seria a minha quarta dica. Brinque. Brinque de Covid, brinque de cuidado. Vocês devem ter notado, vocês que têm crianças pequenas, por volta dos 3 anos, como é o nosso caso aqui em casa, como essas crianças têm brincado de brinquedos que estão presos, de bonequinhos que estão trancados, de crianças, tipo de boneco que foi colocado num lugar e não pode sair. Isso é uma tentativa de articulação da criança para a construção de um aparato simbólico que diga: tá, ela está presa,
mas ela vai sair, vai ter uma ação que salva, vai ter um momento de reencontro com os outros bonequinhos, etc. Então, a gente usa esses suportes também para colocar estacas nesse prédio que está bambo, nesse prédio da realidade que não é tão fixo quanto a gente gostaria. Que fosse, né? Sim. E aí você falou também uma questão quando a gente conversou, da gente passar, né? Achei tão bonita a frase que você colocou, da gente passar para as crianças que a vida é feita de limites, né? E que a gente vai sempre estar ali, né? Vai estar perto para tentar dar o suporte necessário. Acho que isso que é o principal para eles agora, né? Eles sentirem a nossa presença realmente, né? Nesse apoio desse momento. Sim, e isso eu estou batendo nessa tecla, assim, tipo, que eles sintam a nossa presença e que a nossa presença não seja perfeita. A gente não se cobre isso. Ninguém agora tem a incumbência ou o dever de suprir o mundo todo, de estar no lugar do mundo todo. Ninguém vai fazer isso bem, ou otimamente, ou perfeitamente. Claro que no Insta você pode ir lá tirar a foto do momento feliz, legal, bacana, e se sentir Tom Brady esqueci o nome com Gisele Bündchen, na família perfeita, fantástica, Perfeito. etc. É por ali, né, que a gente já ouviu falar algumas coisas também a respeito dessa família tão perfeita, que não é tão perfeita assim. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara. E eu costumo dizer Tipo assim, ó, que você está sendo o melhor pai e mãe que ela pode ter, né? Com certeza. E a gente só não consegue reconhecer isso. Mas eles reconhecem, eles falam isso pra gente o tempo inteiro, né? Para mim você é perfeito, você é linda, né? Mas a gente fica, não, eu tô gorda, não, não sei o quê. E pro filho você é a pessoa mais linda, é a mãe mais linda, é o pai mais lindo. Isso é uma coisa que a gente vive de uma maneira estranha nas universidades, Sara. Você tem alunos, às vezes, que são fantásticos, que são geniais, que são inteligentíssimos, que estudam feito uma máquina e que dão respostas assim, tipo, top, excelentes. E, de repente, eles tiram uma nota aquém do que eles esperam. E eles estão com uma dificuldade imensa de lidar com esse tipo de frustração. Por quê? Porque a gente está ensinando para essas pessoas, a gente está ensinando para a nossa comunidade que dá para viver sem errar, que dá para viver tendo um desempenho perfeito e que é isso que o mercado quer e que você vive para esse mercado. E não precisa ser assim. Não pode ser assim, não é para ser assim. Não é Isso é assim. uma fantasia insustentável. Não tem coisa melhor a ensinar para uma criança do que tudo bem cair. A gente levanta. Tipo, a gente não precisa ensinar a não cair, a gente precisa ensinar a levantar. A gente precisa ensinar E a isso se é dor, né? E machucou sim, é dor, tá doendo sim. Sim, Né? que foi responsabilidade nossa, minha inclusive. Eu devia estar ali, não estive, desculpa. Foi mal, eu errei enquanto pai, entende? Pedir desculpas aos filhos é uma coisa assim que parecia impensável na década de 70 e 80. Tipo, como assim eu vou mostrar para o meu filho? Como meu filho vai me respeitar se ele descobrir que eu erro? Tipo assim, tudo bem, mas respeito, esse tipo de respeito, ele cria uma relação de pânico. Ele cria uma relação de medo, de pavor, de uma experiência avassaladora de outro. Isso cria subserviência, isso não cria respeito, isso não cria amor, isso não cria laços saudáveis ou minimamente bem articulados do ponto de vista dos afetos. Então, o que a gente precisa, o que a gente faz quando a gente pede desculpa para uma criança? A gente diz para ele assim, olha, o respeito, ele não é uma função dada exclusivamente a uma pessoa e garantida por uma relação imutável. Respeito circula. Respeito é negociado, respeito ele vai para todos os lugares. Isso significa que agora você
me deve desculpas. Tudo bem, eu te dou isso. Bom, agora é você que me deve desculpas. Tudo bem, eu te dou isso. Essa negociação é uma negociação de reconhecimento das faltas. Isso leva, por exemplo, à constituição de um laço social em que a gente aceita que o outro erre e que peça desculpas e que retorne. Isso é uma forma de lidar, por exemplo, com esse processo muito violento da nossa contemporaneidade que demanda exclusão. Que é tipo assim, você errou, eu te cortei, ó, excluí da minha rede, não quero mais saber de você. E não tem mais volta. Não tem mais volta, é de uma vez por todas, não temos contato. Assim, quem você votou não foi o mesmo que eu, então, pum, acabou, não temos mais. Acabou. Pelo amor de Deus. Nem te adiciono na minha rede. Ou então, assim, eu preciso garantias de que você tem lá o mesmo processo de identificação que eu para eu poder me assegurar de um contato. Tá tudo bem se você errar. E se você se equivocar, entende? Então, assim, como que a gente trabalha isso com a criança? A gente trabalha isso com a criança oferecendo o nosso próprio erro. Você entende? Então, sendo humilde, né? Humildade. Sim. Então, no momento como esse, que vem uma pandemia para dizer o seguinte, sabe essa tua fantasia de que se você não tinha, você comprava, de que se você não podia, você pagava alguém que pudesse. Sabe essa fantasia de onipotência? Acabou. Para esse ano, não. Para esse ano, não. Articula de novo. Rebobina. Volta atrás. Vai por outro caminho. Volta 3 casas e joga o dado de novo, porque essa jogada a gente não aceita. Não vai colar mais. Não vai colar mais. Então... Ai, Tiago, nós estamos nos nossos minutinhos finais. Como eu já imaginava, foi maravilhoso. Um monte de gente parabenizando. Eu quero te agradecer muito. Não deu quase tempo da gente responder. Pois é, isso que eu ia falar agora. Eu acho que nós vamos ter que, com certeza, marcar uma parte 2. A gente tem, nossos contatos estão aí, né? Todo mundo tem aí o seu Insta, você vai responder perguntas depois, né? Se o pessoal mandar também. Sim. Quem me encaminhar, isso é uma coisa que eu queria dizer, assim, quem me encaminhar essa pergunta que escreveu, faz um recorte e cola ali, me manda, eu respondo. Talvez eu não consiga responder hoje, amanhã, depois da manhã, mas eu respondo. Não, mas assim que der, né? Perfeito. A Alexandra estava aí também, que legal, né? Muito bacana. O tanto de professores maravilhosos que a gente teve e poder contar com vocês agora, né? Nesse momento, está sendo realmente maravilhoso para a gente. E antes de terminar, Sara, eu queria fazer um convite. Quem puder seguir as redes sociais, tanto a sua quanto a minha. Os canais no YouTube são canais novos, tanto o meu quanto o seu. O meu eu apelidei com o nome carinhoso de Freudflix, para brincar com... Que lindo, amei. Não vou falar também, enfim. Mas encontra fácil com o meu nome, Thiago Ravanello, Instagram, redes sociais, etc. Para a gente manter o contato, para a gente manter... Isso, e participarem, né? Mandarem sugestões, comentarem, compartilharem, é isso que a gente quer, né? Muito obrigada. 6 segundos. Brigadão, tá, Thiago? Falou.